haven't feel it all coming. And yeah, I'm still running too, away from it all. Pessoal, beleza? Professor Jorge aqui de novo para mais uma aula aí de estatística para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado do último vídeo. Eu ainda estou acostumando um pouquinho com as câmeras, tá? Não é fácil lidar com os holofotes. Eu ainda estou um pouquinho confuso, mas ainda vai dar certo, tá? Qual que é a aula de hoje, então? Regra de 3. É muito utilizada, muitos de vocês já podem ter visto isso aí, mas tem alguns conceitos que poucos alunos sabem, tá? Que tem regra de 3 simples e a regra de 3 composta, tá? Vou mostrar os dois tipos para vocês, tá? Acompanhem aqui então. Regra de 3. Vamos lá? Regra de 3. Como eu comentei antes, existem dois tipos de regra de 3. A regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Observem aqui a arte aqui e vão se organizando aí. Observem, sempre que eu falar de regra de 3 simples para vocês, vocês vão ter que observar se ela pode ser isso ou pode ser isso. Ou seja, na regra de 3 simples existem dois tipos, a proporcional e a inversamente proporcional. Pode ver que na composta não botei nada porque só tem um tipo, tá? Então, na regra de 3 simples tem dois tipos e na regra composta só um tipo, tá? E cada tipo é um jeito de fazer. Por isso que vocês vão ter que observar qual deles vocês estão utilizando, tá? Não vão poder escolher. Eu vou mostrar como que vocês vão observar isso aí, tá bom? Olha só. Para a regra de 3 simples, a gente tem isso aqui, ó. Ele apenas relaciona duas grandezas. Então, para a regra de 3 simples, vocês vão ter duas grandezas. Mas, professor, o que é uma grandeza? Tem aqui, ó, observação, copie isso aí. O que é grandeza? É tudo que pode ser medido ou calculado. Tudo que vocês puderem medir ou calcular é uma grandeza. Então, na regra de 3 simples, vai ter duas coisas ou duas informações. Ele sempre vai estar comparando duas informações. Já na composta, vai ter mais de duas grandezas, vão ter mais informações, tá? Então é um pouquinho mais longa, tá bom? Aqui, o que vocês vão gravar? Esses dois conceitinhos aqui, ó, que mais à frente eu vou retomar isso aqui. Quando ela for proporcional, vocês têm que lembrar dessa palavra aqui, ó, cruzada, em X. Quando ela for inversa, a inversamente proporcional, vocês têm que lembrar dessa palavra aqui, ó, reta, porque eu vou... Na prática, depois eu retomo isso aqui, tá? Vamos lá. Vamos para os exemplos, então. A gente já vai começar com os exemplos, tá? Exemplo número 1. Acompanhem aí. Regra de 3 simples. Denilson, professor Denilson, comprou 3 camisetas e pagou R$120 por essas 3 camisetas, tá bom? Quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas do mesmo tipo e preço? Observem aqui. Aqui vocês vão usar o conceito de regra de 3. O conceito de regra de 3. Mas como que eu vou saber se ela é simples ou composta? Primeiro passo, a gente tem que identificar as grandezas. Lembrando que grandeza é tudo que pode ser medido ou calculado. São as informações, são os números aqui, ó. Por exemplo, a primeira grandeza aqui são as camisetas. Vamos lá. A segunda grandeza aqui, ó, é o dinheiro, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, reais. Então, tem mais alguma grandeza aqui? Se vocês lerem o exercício, não tem mais nenhuma grandeza. Observem, quantas grandezas vocês têm? 2 grandezas. Então, quando tiver apenas 2 grandezas, é regra de 3 simples. 2 grandezas é regra de 3 simples. O que vocês vão fazer? Como que eu armo essa regra de 3 simples? Primeira coisa, são 2 colunas, tá? E aqui vocês vão ter que definir qual vai ser a coluna das camisetas e qual vai ser a coluna do dinheiro, tá? Vocês podem escolher aqui, ó, não tem regra. Eu vou colocar que a primeira vai ser das camisetas e a segunda vai ser da grana. Olhem só, vamos lá. Diz o quê? Que 3 camisetas custaram R$120. Observem que vocês devem preservar essa organização aqui. Aqui só vai camisetas e aqui só vai dinheiro. Observem agora, 5 camisetas, quanto ele vai pagar? Eu sei quanto que ele vai pagar? Não. Então eu utilizo X. Então essa é a regra de 3, a organização da regra de 3 simples. Por que regra de 3?
Você tem 3 valores e vai em busca do quarto valor. Agora, como que eu vou resolver isso aqui? Muitos acham que só dá para resolver regra de 3 utilizando o método cruzado. Eu vou ensinar para vocês, tem 2 tipos. O que eu quero que vocês façam primeiro? Um lancezinho aqui de flechas, olha só. Vocês vão na coluna onde não tem o X e vocês vão reparar o quê? De 3 para 5, aumentou ou diminuiu? Aumentou. Sempre que vocês notarem que aumentou, vocês usam uma flechinha para cima. Agora pensem comigo aqui. 3 camisetas, 120. Se tu comprar mais camisetas, você vai gastar mais dinheiro. Então daqui para cá, também vai aumentar. Olhem só. Sempre que vocês fizerem essa lógica aqui das flechas e elas ficarem apontadas para o mesmo lado ou na mesma direção, ela vai ser proporcional. Agora, do que interessa vocês saberem que ela é proporcional? O que eu coloquei aqui agora. Ó. Se ela for proporcional, como que vocês vão resolver aquele exercício ali? Fazendo a multiplicação cruzada. Então, proporcional é multiplicação cruzada. Multiplicação em x. Agora, qual das 2 diagonais eu faço primeiro? Eu utilizo a do x primeiro, tá? 3 vezes x, 3x. 5 vezes 120, 600. Olha aí, equação do primeiro grau. Passa para lá, passa para cá e isola o x. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Olha aí, quanto vale x? 200. Ou seja, se o professor Denilson for comprar 5 camisetas, ele vai gastar R$200, tá bom? Então eu mostrei um exemplo aqui para vocês de proporcional. Agora eu vou mostrar um pouquinho da inversa para vocês. Olhem aí. Vamos lá. Exemplo 2 então, regra de 3 simples. Vamos lá. Uma equipe de operários trabalhando 8 horas. Observem aí que já tem uma grandeza, tá? São as horas. Vamos ver, por que eu faço isso aqui? Porque eu tenho que perceber quantas grandezas vai ter, tá? Horas por dia. Realizou determinada obra em 20 dias. Observem que se eles trabalharem 8 horas, eles vão realizar essa obra em 20 dias. Então, mais uma grandeza aí. Já temos horas e dias. Vamos ver o que acompanha aí o que ele vai falar nesse exemplo aí. Se o número de horas de serviço for reduzido para 5 horas, observem que horas a gente já tem, não precisa listar ela de novo, por dia, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? Ou seja, se for diminuído esse tempo de serviço, quantos dias eles vão demorar para realizar a atividade? Olha só, a gente só tem 2 grandezas, então ela é uma regra de 3 simples. Primeira coisa, vamos organizar essas informações nas colunas. Vamos definir quem que vai ser quem aqui. Aqui eu vou colocar as horas e aqui eu vou colocar os dias. Professor, se eu fiz invertido, não tem problema. Vamos lá. 8 horas levou 20 dias. Beleza? Agora, se for reduzido para 5 horas, quantos dias eles vão demorar para fazer a mesma obra? Observem aí que eu não sei, então utilizei o valor do x. Organizamos a nossa regra de 3 para a gente buscar o quarto valor. O que eu faço agora? O lance das flechas. Lembram ali o lance das flechas, tá? Eu vou colocar para você o lance das flechas aqui. Sempre na coluna que não tem o x. Observem aqui, ó. Do 8 para o 5, aumentou ou diminuiu? Fácil, né? Diminuiu. Olha aí, então flecha para baixo. Agora, olhem comigo, percebam que vai precisar que vocês façam uma dedução aqui, ó. Percebam aí. Se com 8 horas ele demorou 20 dias, os operários demoraram 20 dias, se for diminuído para 5 horas, vai demorar mais dias ou menos dias? Tu diminuiu o tempo, então o número de dias vai aumentar. Eles vão demorar mais para fazer a obra. Então, olhem só, as flechas ficaram em direções opostas. Sempre que elas ficarem em direções opostas, é uma regra de 3 simples, inversamente proporcional. Agora, volta aqui, ó, Regis. Como que eu resolvo uma regra de 3 simples inversamente proporcional? Como eu resolvo uma regra de 3 simples inversamente proporcional? Como a gente percebeu lá, é inversa. Olha só como eu resolvo a inversa. Reta. Multiplicação reta.
Vamos aqui de novo, olhem só. Então, eu não vou fazer a multiplicação em x, eu vou fazer a multiplicação reta. Então, olhem bem, vocês têm dois tipos de regra de 3 simples. A proporcional, que é a multiplicação em x, e a inversa, que é a multiplicação reta. Olhem só, 8 vezes 20, 160, igual 5 vezes x, 5 vezes x, 5x. Montamos a nossa equação, agora a gente vai isolar o x. O 5 que está multiplicando vai passar dividindo. 160 divididos por 5. Olhem aí, o valor do x vai ser igual a 32. Observem que de 20 dias, agora eles vão demorar 32 dias. Beleza? Então, regra de 3 simples tem dois tipos, não esqueçam. A proporcional em x e a inversa reta. Podia falar assim, ó, a hora de falar Denilson, a hora que tu chegar aqui, tu bota alguma coisinha só pra gente lembrar. Tipo, tu bota Denilson assim, ó, caretinha dele. O Denilson mulher, velho. Bota Denilson Aquela mulher. foto que tu tem que ir Olha, com ele, quando eu ler velho. aqui, ó, eu tenho, eu acho. Tá, Pode mas- botar, bota a carinha dele, vou pra você. Quanto ela, aí tu botava de mulherzinha, beleza?